Olá, então estamos aqui novamente. Eu fechei aqui o Power BI para a gente ver como é que vai funcionar a entrada dele aqui, para você abrir o projeto que você salvou, no caso, né? Ele ficou aqui, ó. Daí você vê onde que você salvou lá o teu projeto na tua pastinha. Você pode vir aqui no ícone dele e entrar por ele aqui, ou clicar no projeto que ele vai entrar por aqui daí também. Já vai, digamos, inicializar com o teu projeto aberto. Caso você opte por clicar no ícone dele, ele vai entrar nele, daí você vai ter que abrir o projeto. Vamos fazer assim, que é de uma forma mais complexa, digamos assim, para ficar mais didático, digamos assim. Então aqui, ele já me abriu aqui a página de início, e daí ele já aparece aqui, ó, 01 Projeto Power BI. Você consegue clicar aqui e entrar por aqui, ou você pode fazer o seguinte, vir aqui em arquivo, ele vai abrir aqui um relatório, ou você pode vir aqui em abrir relatório. Daí ele vai procurar relatórios dentro dos diretórios da máquina, né? Daí no caso a minha aqui está no meu área de trabalho, está aqui dentro. Daí eu dou um abrir. Então ele vai carregar todas as tabelas, bem bonitinho, tudo que a gente já tinha desenvolvido, e mostrar pra gente aqui. A ideia desse vídeo é a gente dar fazer novamente um gráfico desse para dar uma olhada em outros gráficos. A gente fez esse da bolinha aqui e fez um de uma barrinha, né? Então vamos fazer do zero. Ó, arquivos que não podem ser abertos. Gostaria de ser notificado? Não, remova os arquivos. Por enquanto a gente está só brincando, não tem problema de perder nada. Então vamos tirar esse cara daqui e vamos fazer um novo. A gente vai pegar agora e vai fazer a quantidade vendida por produto da tabela de vendas. E vamos escolher aqui um gráfico diferente agora. Vamos pegar este cara aqui, o funil. Vamos ver como é que ele se comporta na nossa análise. Para fixar bem, vamos aqui inserir imagem para colocar teu esquema aqui da tua logo, né? Você coloca a tua logo, daí você consegue alterar aqui o tamanho dela, deixar ela bem bonitinha. Aqui, ó, por exemplo, ó, ficou tudo escuro, né? Para ficar, vamos ver se eu consigo deixar tudo escuro. Tela de fundo, vou colocar preto. Não foi feliz. Onde será que a gente mexe nisso? Configurações de tela, 16:9. Painel de filtros, eu não estou conseguindo. Esse preto aqui não ficou legal. Vamos botar um clarinho. Aqui. Certo. Agora, a gente vai colocar lá quantidade vendida por produto. Daí é aquela coisa, você pode arrastar ou você pode selecionar. Esses filtros aqui a gente não vai usar por enquanto. Produto, clica nela aqui, por quantidade vendida. É essas duas meninas aqui que a gente vai usar. Vamos soltar aqui dentro do gráfico. Já puxou o produto aqui, ó, e a quantidade vendida. E agora a gente vai dar uma melhorada nisso. Ó, ficou muito pequeno essas letras aqui, vamos ver o que a gente consegue fazer aqui. Vamos em geral, aqui ó, propriedades. Ó, aqui é altura, tamanho e largura, que daí no caso ele vai reduzir aqui, né, e mexer na altura aqui, ó. Bloquear taxa de, vamos puxar aqui um pouquinho pra gente conseguir ler, taxa de proporção. Daí, por exemplo, se eu mexo num aqui, ele mexe nos dois. Ele deixa proporcional, digamos assim. Se você deixa desbloqueado, ele mexe só em um. Isso que mais aqui que dá para mexer na posição. Aqui ele vai mexer para lá e para cá, esquerda, direita, vertical para cima e para baixo. Preenchimento. Aqui são aqui ele vai enchendo, né? Por exemplo, ó, vai dando um espaçamento aqui em cima,
vai dando um espaçamento aqui embaixo. Em programação web a gente chama isso de padding. É o preenchimento, é como se ele fosse inflando para dentro, só que ele vai empurrando, digamos assim, o objeto para dentro, digamos, comprimindo o objeto. Opções avançadas, vamos ver o que ele deixa. Responsividade. A questão assim, por exemplo, eu quero ver esse dashboard no celular. Se você está numa tela de computador e você automaticamente manda, digamos assim, o endereço para alguém que está na tua reunião lá abrindo o celular. Ele não vai ficar estourado, ele vai, digamos assim, redimensionar para deixar ele bonitinho, né? Não vai estourar a configuração do teu front-end aqui. Manter a ordem de camada, que ele trabalha pelo jeito com programação CSS por trás disso, né? Vamos ver aqui em título, soma de quantidade vendida, ó, aqui é aquele textinho ali, ó, de cima. Vamos aumentar um pouquinho a letrinha dele aqui, vamos colocar ele no meio, vamos cor de texto, cor da tela de fundo. Vamos colocar um azulzinho. Vai ficar. Tinha que ficar igualzinho aquele ali da over aqui, ó, pra combinar, né? Ficar legal. Vou achar um azulzinho legal aqui. Acho que é este cara aqui. Este. Ficou mais escuro. Mas assim, aqui também é uma coisa que você pode vir aqui em mais cores, por exemplo. E você dá um jeito de por exemplo, você dá um Windows Shift S aqui, ó, e eu quero pegar a cor desse mundinho aqui. Ele vai selecionar isso daqui para mim, eu posso clicar nele aqui, ele vai estar guardado, digamos assim, dentro do meu Ctrl V. Como que eu faço? Ele salvou aqui para mim depois do Windows Shift S, eu fecho aqui, dou um Windows R no teclado e escrevo aqui MS Paint. Dentro do MS Paint aqui você vai dar um Ctrl V e vai dar um Ctrl rolagem para frente. Aqui ó, você consegue escolher, pegar aqui ó, com o teu conta-gotas bem certinho o RGB da corzinha dele. Ó. Pegando ele aqui, você consegue ver qual cor é essa. E deixa eu ver aqui, editar cores. É esta cor aqui, ó. Então, ó, a matriz é 0, 112 e 189. Então aqui eu consigo colocar no meu Power BI 0, hexadecimal. 0, 112, 119. Então eu consegui acertar a corzinha dele bem igualzinho que está aqui. Ele ficou meio esquisito esse negócio aqui, vamos ver o porquê. Porque aqui ele tem mais algumas matrizes, ó. 0, 112 e 189. Fui eu que errei. Aqui é 89. 180. Opa! 189. Então aqui ó, ele ficou igualzinho. A cor do meu fundo aqui com a cor do meu mundinho. Então é uma coisa aqui bem legal para você conseguir puxar as cores, né? Dessa forma. Deve existir outras formas, mas é a forma mais rápida que eu imaginei para resolver esse problema. E tá, a gente está mexendo com o título, soma de quantidade vendida. Então aqui a gente não quer a soma, a gente quer só que fale quantidade vendida. Quantidade vendida, título do cabeçalho, fonte. Dá para mudar a fonte também, vamos botar um Arial Black. Ou talvez, eu não vou conseguir lembrar qual que é a fonte aqui da Over, por exemplo. Dá pra gente colocar... se não me engano, a fonte dela é a... Aqui ó, também tem poucas fontes, mas você pode baixar também as fontes. Acho que era Comic. Mas aqui você pode ir alterando conforme a... para deixar mais harmonioso possível. Então a gente viu o título, subtítulo. Subtítulo ele não está deixando mexer porque provavelmente ele não tem. Geral, propriedades, título, subtítulo.
Aqui ele puxa, ó, a soma de quantidade vendida por produto. Ele é um subtítulo, ele vai repetir o título, daí você consegue alterar ele aqui. Daí ele vai abrir algumas possibilidades para você escrever aqui. Por exemplo, bota subtítulo aqui. Daí ele vai aparecer ali, subtítulo. Daí você coloca a corzinha dele de preto. Daí coloca ele alinhadinho. Daí coloca... Aqui o céu é o limite, né? A tua criatividade vai ser exigida nesse lugar aqui. Vamos deixar sem subtítulo, vamos passar para o próximo divisor. O divisor ele vai fazer uma linhazinha e você consegue alterar as cores dela. Vamos botar vermelho aqui para a gente conseguir enxergar ela. Estilo sólido, largura 1 pixel. Dá para você aumentar a largura aqui, ó. 10 pixels, que mais que dá para fazer? Ignorar preenchimento, que daí, ó, o padding aqui, ó, digamos, o preenchimento dela, né, que ele empurra para dentro, vai ser ignorado, mas vamos deixar com. Vamos tirar esse divisor aqui, deixar ele, né? Epa, título. Subtítulo, divisor, aqui. Então vamos ver o que mais que dá para colocar aqui. O espaçamento. Espaçamento, personalizar espaçamento. Então vamos ver aqui o que acontece. Espaçamento abaixo do título em pixels. Ó, ele vai aumentando o espaçamento embaixo do título. Espaçamento abaixo da área do título em pixels. Ó, ele vai aumentando ali embaixo da linha, né, do divisor. Os efeitos. Tela de fundo. Aqui a gente consegue alterar a tela de fundo também, colocar um fundinho de uma corzinha agradável, né? Vamos colocar aqui esse cinzinha. Transparência, dá para aumentar a transparência aqui, deixar ela meio transparentezinha. Não tá ficando bonito, porque o objetivo não é esse. O objetivo é só dar uma pincelada na ferramenta. Eu não preparei nada assim para deixar com visual bacana. É só para a gente testar as ferramentas. Certo? Então a tela de fundo, a fronteira visual. Vamos colocar ela aqui, ó, ver o que acontece. Ó, ela dá um preenchimento, uma linha em volta. Ó. Você consegue cantos arredondados. Border radius, que a gente chama isso no CSS. É para você deixar ela bem redondinho, bem bonitinho. Dá para mudar a cor dela aqui. Vamos colocar um rosinha. Ó, já começou a tomar uma forma assim que começou a ficar mais agradável visualmente, né? E a sombra. A gente consegue colocar sombra. Dentro dessa sombra aqui tem mais algumas configurações. Deslocamento interno e externo. Vamos ver aqui qual que é a diferença dos dois. Ó, o interno ele faz uma sombra para dentro. O externo ele faz uma sombra para fora. Posição inferior direito. Ele vai, tipo, digamos assim, é como se a luz estivesse batendo aqui, ó. E daí ele pega e joga a sombra para cá. Eu posso colocar centralizar, que daí ele fica, tipo, como se estivesse batendo bem no meio aqui. Ou poderia colocar outra coisa aqui, o que você quiser. São várias possibilidades, né, que a gente consegue estilizar aqui as nossas tabelas. Superior direito, ó, ele já começou tipo como se estivesse fazendo para cá, né? A luz assim. E beleza. Próximo, a gente viu sombras, o tamanho em pixels. Aqui você consegue aumentar o tamanho da sombra, certo? Aqui você também consegue o desfoque. Ó, ela, digamos assim, estoura mais, né? Fica mais macia, digamos assim, desfocada. O ângulo. Vamos ver o que ele mexe aqui no ângulo. O ângulo aqui é que ele está girando, como se fosse uma lâmpada, né, girando em volta aqui do painelzinho. Ó, distância em pixels. Você vai conseguindo, tipo, é como se estivesse mexendo com uma lâmpada na frente aqui de um quadro, né? Transparência. Que você pode diminuir a transparência, ela vai ficar cada vez mais escura se você reduzir, mais clarinha se você aumentar.
isto foi a sombra. Então, após a sombra, a gente vai ver os ícones de cabeçalho. Tela de fundo. Vamos ver os ícones de cabeçalho. Ó, agora já está ficando tomando uma forma mais agradável, digamos assim, não? Ícones de cabeçalho. Vamos ver tela de fundo. Vamos botar esse rosa aqui. Ah, ele aparece aqui. Tipo, por exemplo, ó, filtros no visual. Modo de foco. Que daí, tipo, ele vai ficar grandão. Quando você for apresentar, né? Você não vai querer que apareça muita informação, mas o que é relevante, digamos assim, no momento. E o filtro. Aqui você pode criar filtros como se fossem essas colunas do Excel. E vamos ver aqui a borda. Vamos botar essa borda roxa. Não fez muita coisa não. Vamos botar ela de... acho que não tem bordas esse daqui, por isso que não está aparecendo. O ícone em si, vamos ver. Se a gente colocar ele de roxo. Ó, ele está mexendo aqui ó dentro, ó. Lá dentro do negocinho, ó. Botar um roxão bem escuro. Ou vamos botar um branco aqui, ó. Para ficar bem evidente. Aqui, ó, a borda. A borda é a borda aqui, ó, em volta dos botõezinhos, né? Que você pode criar vários botõezinhos aqui. E vamos botar essa borda de azulzinho. Não ficou legal esse azul. Vamos botar esse azul mais escuro aqui, ó. Aí, ó. Já deu mais uma evidenciada no negócio. E você pode alterar a transparência também, ó. Ele vai ficar mais escurinho, ó, mais clarinho. Daí ele não vai aparecer tanto. Beleza. Esses são os ícones de cabeçalho. E suas cores, respectivamente. Vamos ver os ícones. Aqui tem tudo que você consegue colocar. Ó. Informação visual, aviso visual, erro visual. Só que, claro, a gente vai ter que programar isso daqui posteriormente para ele aparecer aqui. Isso daqui são os básicos. E dica de ferramenta de ajuda. Olha, vai aparecer mais um carinha aqui. Ó. O que eu posso fazer aqui? Você pode clicar nele aqui, ele vai te abrir um menu de ajuda. Você vai criar, né, tua programação ali dentro. Narrativa inteligente. Aqui não apareceu nada, a gente vai testar isso depois também. Dica de ferramenta de ajuda. Daí aqui você vai escrever a tua ajuda lá, né? Vai falar, ó, esse cara faz isso, esse cara faz isso, blá blá, enfim. Esse foi o menu geral. E agora a gente vai mexer no menu visual. Só que vamos redefinir tudo para padrão aqui. No título, redefinir para padrão. Aqui não foi mexido em nada. Efeitos, redefinir para padrão. Para a gente poder ver o que acontece no visual agora. Cores. Não. Dicas de ferramentas, ícones de cabeçalho, esse cara foi mexido. Redefinir para padrão. E o geral é isso. Vamos dar uma olhada no visual agora. Cores. Então aqui, o padrão, eu acredito que esse azulzinho seja desse cara aqui. Que daí no caso, nós poderíamos utilizar aquela cor, né, que foi utilizada aqui. Do próprio mundinho aqui, que a gente tinha feito o fundo lá para ficar igualzinho, digamos assim, a logo da marca, né? E mostrar tudo. Daí aqui, cada um você pode alterar. Por exemplo, o iPhone ele vai ser rosa. A televisão ela vai ser marrom, dourada. Aqui o notebook ele vai ser roxo. Enfim, aqui você... A criatividade é o limite, né? Tá, então aqui a gente altera as cores do próprio gráfico. Vamos ver os rótulos de dados. Ó, aqui é onde aparece o textinho, ó, tá pequenininho. Vamos ver o que dá pra gente fazer aqui dentro. Posição, interior central. Lembrando que cada tipo de gráfico ele te proporciona você fazer um tipo de configuração. Não são a configuração que tem nesse gráfico aqui de funil não é a mesma que tem no de pizza, assim como não é a mesma que tem no de rosca.
Cada cara tem suas particularidades. Vamos ver aqui, opções, valor dos dados, percentual do primeiro. Ó, percentual do anterior. Então aqui a gente consegue mexer também o valor dos dados. A gente consegue mexer nessa questão. Ó. Quando você seleciona, você coloca aqui o percentual do primeiro. Ó, esse 9.000 aqui eu não sei por qual motivo ele não está colocando, digamos assim, o percentual dele. Percentual do primeiro, ó, ele deveria já aparecer. Mas são várias configurações aqui que você consegue resolver isso. A gente vai descobrir qual é o problema disso para poder entender certinho. Interior central, extremidade externa, ele vai ficar no cantinho. Aqui eu acho que fica melhor no centro, por ser esse tipo de gráfico. Vamos ver aqui nos valores. Aqui vamos aumentar o tamanho disso, para a gente conseguir enxergar melhor os valores. A fonte, dá para você trocar a fonte também. Vamos botar essa bold aqui, ó. Dá para trocar a corzinha dela. Vamos colocar ela de... aqui também, é a tua criatividade. Aí. Coloca aqui. Ó, aqui ela já não deixou alterar. Ó, mas eu quero ela verdinha. Por que ela não deixou? Mais cores. Coloquei na verdinha aqui. Ah, agora foi. Olha lá, ficou verdinho. Ficou horrível, na verdade, né? Mas vamos... é só para testar mesmo e ver como é que funciona as coisas aqui dentro. Unidades. Milhares, milhão, bilhão, trilhão. Então aqui a gente está mexendo com 1000, né? Milhão. Daí você pode alterar aqui também as unidades. Casas decimais do valor. Aqui, como a gente está trabalhando com porcentagem, não vai ser utilizado esse tipo de coisa. Que mais que a gente mexeu aqui? Casas decimais do valor, pessoal. Percentual de casas decimais. Aqui é os pontos flutuantes, né? Depois da vírgula. Que mais? Rótulos da categoria. Vamos ver aqui. Os rótulos da categoria, no caso, são esses caras aqui. Vamos aumentar o tamanho deles. Baixar esses caras aqui. Fica mais fácil a manipulação. Vamos botar grandinho aqui pra gente ver quem que é quem. Vamos botar uma corzinha nele aqui. Aí, ó. Então, mais uma coisa. Botar em negrito. Botar em itálico. Botar em sublinhado. Vamos ver etiquetas de taxa de conversão. O que isso faz? Ah, então aqui são as porcentagens, ó, que fica em cima e embaixo. Dá para aumentar também, ó. 100% é o total, né? 100% é o total. E 31% é o mínimo. É como se aqui fosse o valor máximo e aqui fosse o valor mínimo. Certo? Então é isso. A gente deu mais uma passada aqui por mais um tipo de gráfico, que no caso é esse cara aqui, o funil, né? E vimos um pouco das propriedades visuais do nosso Power BI. Então, até a próxima.